Você tá muito desanimado nesse momento. Você abriu esse vídeo e falou bem assim: como é que alguém que nem me conhece pode me explicar por que eu tô sentindo esse vazio? Por que ser cristão é tão difícil no mundo atual? Como é que é a vida de um cristão? Como é que você consegue lidar com os problemas do dia a dia? Como é que você consegue passar pelos seus problemas, pelos seus dramas, pelas lutas pessoais que você tem que enfrentar e que ninguém conhece? Como é que é viver dessa forma? Será que o cristianismo, será que Deus ele oferece algo? Será que Deus ele realmente pode curar você? Ele pode me curar desses problemas que eu passo e muitas das vezes nem o psicólogo tem a solução desse problema que eu tô passando? É exatamente o que eu quero passar nesse vídeo para você. Meu nome é Mariton, eu sou um cristão adventista desde berço. Nasci nessa igreja, mas com o decorrer da trajetória eu me desviei. Caí feio, me resvalei, me machuquei, mas Deus na sua infinita misericórdia me trouxe novamente. E hoje eu sou casado, tenho 2 cachorrinhos aqui, inclusive a Ana Mari tá aqui, ó. Tá deitadinha ali, ó, só ouvindo. E eu tenho que falar pra vocês, é difícil, pessoal. Você ser cristão hoje, eu tenho 29 anos, ser cristão hoje é muito difícil. É uma luta, mas não existe saída nesse mundo a não ser Jesus. Ele é o único caminho para a solução dos seus problemas. Por que eu tô falando isso? Ao longo da minha vida, ao longo da minha trajetória, eu já morei em alguns países e vi a vida de muitas pessoas. Inclusive, estou vendo a vida de vários casais, inclusive um casal em particular, que ela entrou em contato desesperado com a minha esposa, se encontrou na rua e pediu ajuda porque não sabia como resolver o problema que ela estava passando. E essa moça chegou e perguntou assim, desesperada, por que aquilo estava acontecendo com ela e qual seria a solução para o problema que ela estava passando de relacionamento. E a minha esposa falou assim para ela, olha, talvez você poderia conhecer Jesus. Porque ela já tinha visitado a igreja, mas infelizmente, pelos acontecimentos da vida, acabam não tendo essa consistência de você ir sempre, né? Até porque, como adventista, nossos cultos são no sábado de manhã. E o sábado, normalmente, e acredito que isso é uma tática do inimigo também, é um dos dias mais produtivos da semana, é o sábado. Se não é o mais produtivo da semana. A semana inteira você muitas das vezes passa sem ser produtivo, quando você trabalha para você mesmo. Quando chega no sábado, várias pessoas te chamam, no meu caso, para me contratar. E foi isso que minha esposa falou, olha, talvez você precise conhecer Jesus. E não é fácil, pessoal. Não é fácil. Muitas das vezes a gente se depara com situações que nós não conseguimos resolver. Quer ver um exemplo? Eu tô me mudando de um apartamento agora. Vou me mudar pra Hollywood. Pra Hollywood, eles chamam de Hollywood Boulevard aqui, né? É a estrada mesmo ali da Calçada da Fama. Mesmo ali, uma das ruas que cruzam a calçada, porque é em frente da faculdade da minha esposa, então fica mais fácil o acesso pra ela. Porque sair aqui de Downtown pra ir pra Hollywood fica muito complicado, principalmente pra pegar metro, pegar ônibus. Então já fica um conselho pras pessoas aí que querem vir pra cá. E assistam esse vídeo que eu tenho aqui, pra vocês ficarem por dentro e evitarem situações que dificultem a estadia e a vida de vocês aqui nesse país. Quando nós fomos verificar lá, já estamos pesquisando há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses atrás, apartamentos, e realmente é muito difícil você encontrar algum apartamento que cabe no seu bolso. Apartamentos aqui de 1 quarto são na faixa de $2.300, $2.350. Você encontra achado mesmo se você não tiver ali procurando localização, 2.100, 2.000, encontra até mais barato se você for mais afastado. Mas se você for morar exatamente no lugar onde você pretende e for o West Side, West Hollywood, fica muito mais difícil. E eu encontrei um apartamento que cabe um pouco no meu bolso e é em frente à faculdade dela. Quando nós aplicamos para esse apartamento, na verdade não aplicamos para outro, um pouco mais afastado, porque em Hollywood em si, ali fica muitos homeless, muitas pessoas, há muito movimento. E como nós temos 2 cachorrinhos, para nós andarmos com eles, para fazer xixi, etc., fica mais complicado, até porque se não tiver grama, fica mais difícil. Então nós decidimos aplicar para um apartamento um pouco mais afastado, muito bom, etc. Mas só que a nossa aplicação foi recusada. A única maneira que nós conseguimos aplicar para um apartamento aqui, porque nós não temos credit score
e nós não temos Social Security Number ainda, é com o social de outra pessoa. Final das contas, nós aplicamos, o credit score estava baixo, a pessoa é um amigo muito querido meu que decidiu me ajudar, mas o credit score estava muito baixo e não pôde ser aprovada a aplicação. Cada aplicação foi $50, no total 150, são 3 pessoas. Então já perdi $150. Se evaporou. Aí nós estamos aplicando para outro, que não precisa de social. Isso é muito bom, só é alugado com o passaporte. No caso, com o visto estudante dela, nós conseguimos aplicar. Porém, quando nós fomos aplicar, o apartamento que nós estávamos olhando, alguém alugou. Puxa, cara, o apartamento mais barato que tinha agora ficou mais caro pra gente. E a gente orando a Deus, falando, Senhor Jesus, pelo amor de Deus, fique no controle aí. Aí nós fomos lá e conversamos, tentamos procurar outros apartamentos ainda e não encontramos. Quando foi agora, nós fomos lá e decidimos que nós vamos realmente aplicar para esse apartamento. Mas o que aconteceu? O nosso leasing termina 9 de abril. E o leasing lá começa dia 1º. Se nós formos aplicar agora, ser aprovado, etc., começa dia 1º. Mas tem outro porém. Nós só conseguimos receber a promoção que eles têm, que é 6 semanas gratuitas, se nós entrarmos em 7 dias. Então, o que acontece? Espera um pouco. Se eu for aplicar agora, tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Porque, cara, ficar ilegal num país não é legal. E o nosso objetivo aqui não é ficar ilegal. Nós estamos legais aqui. Nós temos visa. Aí, nós entramos, demos a volta e entramos nos Estados Unidos novamente. O que aconteceu? Ele falou assim, vai ter um prédio assim, assim, assado, vocês entram e vê o que vai acontecer lá. Eles vão te dar o documento, o novo I-94, que vocês vão receber, o novo I-94 atualizado de 6 meses, e vocês vão entrar e vão passar pela imigração, que é a parte mais complicada, que eles vão fazer outras perguntas, o que vocês estavam, onde vocês vieram, etc. Resumo da ópera, pessoal. O que aconteceu? Nós entramos, foi exatamente como ele falou, vimos o prédio, entramos, pagamos. Quando foi para a pessoa dar o nosso 6 meses do I-94 no passaporte, o carimbo, minha esposa que tem o passaporte suíço, jogou o passaporte na mesa, ela viu o passaporte, deu lá os 6 meses pra ela. Quando eu joguei o meu brasileiro, a mulher, quando tava dando os 6 meses pra mim, já olhou assim, chegou um rapaz por trás e viu e começou a fazer perguntas. Nós tínhamos combinado que só ela iria responder, apesar de eu falar inglês também. O rapaz se direcionou pra mim. Gente, nós tínhamos combinado várias coisas, inclusive que nós tínhamos chegado no México. Mas nós chegamos no México. Nós chegamos nos Estados Unidos. Nós chegamos em LAX, o aeroporto de Los Angeles. E eu perguntei pro advogado, falei, cara, mas nós vamos ter que falar mesmo? Sim, não tem problema. Final das contas, pessoal, ele começou a fazer perguntas e mais perguntas e mais perguntas e mais perguntas. Ficamos lá 10, 20, 30, 40 minutos, só perguntas pra mim, e no final das contas deu 3 versões diferentes da que eu tinha
da que a gente tinha combinado, da que a Jennifer falou e do que eu falei. Naquele momento, vocês não têm noção de desespero. Eu só falei assim no meu coração, assim, eu falei, Senhor Jesus, me perdoa por mentir e se for da tua vontade, nos tira daqui. Porque nós já estávamos, ele já estava perdido. Eu menti, eu falei pra ele, olha, menti, eu falei, ó, ele chegou no final das contas e falou assim, vocês deram uma volta só pegar 94 atualizado, né? Aí eu falei assim, é verdade, isso é verdade. Você sabe que vocês não podem fazer isso? Eu falei, sim, é verdade, nós sabemos que não podemos fazer isso. E chegou nesse momento que eu fiz essa oração, chegou, lá de trás veio um rapaz, ele tinha até um tique assim, ó, ele tinha um nome mexicano. E ele olhou meu passaporte e falou assim, liga pro teu advogado. Liguei pro advogado, o advogado conversou com ele, falou com ele, e ele olhou, e o advogado desespero falou bem assim, eu ainda tinha um dia de legalização. Falou assim, se você não der o visto, deixa eles entrar pelo menos novamente. O advogado falou bem assim, o oficial. Isso já tinha passado para 3 oficiais. Um veio, olhou, outro chamou o supervisor. Quando o oficial olhou, ele falou bem assim, eu vou dar 30 dias para vocês resolverem a situação de vocês. 30 dias. Deu carimbo e nós entramos novamente nos Estados Unidos. Essa é a vida do cristão. Se você está passando por um problema agora, tenha consciência de que Deus está no controle da situação. O que você precisa fazer, meu amigo, meu querido, é entregar na mão dele todos os seus problemas. Mateus capítulo 11, versículo 28 fala bem assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados que eu os aliviarei. Deus ele faz um convite para você que está ansioso. Deus faz um convite para você que está, de certa maneira, sendo abarrotado, esmagado por esses problemas que a vida te coloca, que a vida te encaminha e você não sabe como resolver. Naquele momento eu podia ter voltado para casa. Eu podia ter sido deportado para o Brasil e minha esposa para a Suíça. Eu não sei qual a possibilidade daquele momento que existiria. Mas eu, como cristão, falhei em mentir. Hoje eu aprendi que eu não devo mentir, inclusive para um oficial dos Estados Unidos, que ele sabe exatamente o que aconteceu, tá tudo registrado e tudo mais. E esse é o convite. Ser cristão é difícil, pessoal. Mas no final, todos nós sabemos que vale a pena. Esse mundo, ele tem muita coisa para oferecer para mim e para você. São muitas armadilhas que o inimigo prepara pra gente. São 1001 coisas. Satanás não perdeu o poder, pessoal, quando ele caiu do céu. Ele continua com o mesmo poder. E agora trabalhando com muita mais eficiência, bem mais arduamente, para que eu e você possamos se desviar e esquecer completamente de Deus. Você quer ver qual é a maior dificuldade minha como cristão? Uma das maiores tentações que eu tenho é não passar tempo com Deus. Essa é uma tentação terrível. Ser obrigado a abrir a Bíblia de manhã, como diz Mateus 6,32, abrir a Bíblia de manhã e ler aquele versículo, enfatizar aquele versículo, ter no seu coração aquele versículo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, toda a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Vocês já viram aquela ilustração do bolo de aniversário? Quando você faz aniversário, você tira a primeira fatia para a pessoa que você, normalmente, que você admira muito, que você gosta, que você ama. E você dá aquela primeira fatia, mas você não dá o bolo inteiro. É interessante, né, essa ilustração. Por que a pessoa que recebe a primeira fatia fica mais feliz do que aquela que recebe, por exemplo, uma fatia bem maior ou talvez até o bolo inteiro? Porque é questão de prioridade, pessoal. Deus, ele não quer as 24 horas do seu dia. Ele só quer as primeiras horas da manhã. Quando você acorda de manhã e coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, quando você acorda de manhã e a primeira coisa que você faz, mesmo sem vontade, é ler um versículo da Bíblia, não um capítulo, não 2 capítulos, às vezes 1 versículo, 2 versículos, e aplicar aquilo na sua vida, você se colocar no papel. Você está lendo a história de José, você se colocar no papel de José, você está lendo a história de Jó, você se colocar no papel de Jó e falar assim, Senhor Jesus, o que você quer mostrar para mim? Como é que eu posso aplicar esse versículo na minha vida? E essa é a grande vitória que nós temos, pessoal. Nesse momento, o nosso problema não é resolvido. Se você tem um problema financeiro, é bem provável
que você não vai receber uma maleta caindo do céu ou alguém batendo na sua porta. Não estou dizendo que é impossível. Deus é o Deus do impossível. Deus é um Deus do impossível. Existem milagres sobrenaturais e milagres naturais. Mas a primeira coisa que Deus dá no seu coração, meu querido, é paz. Para você conseguir visualizar a saída para resolver os seus problemas. E é exatamente essa paz que eu e você temos que buscar. Essa paz tem um nome, pessoal, e se chama Jesus. Ele é a única pessoa que consegue acalmar a tormenta que passa aqui nesse coração, que passa no seu coração. É difícil a gente conseguir caminhar constantemente. Às vezes a gente vai cair feio, às vezes eu vou cair feio, vai se machucar, vai se ralar todo. Mas a Bíblia fala, se algum de vocês cair um dia, se lembre que existe um advogado no céu, o nome dele é Jesus Cristo justo. O importante aqui, pessoal, é você saber que Jesus ama você. Ele te ama muito. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem nessa vida. Eu não sei qual é o problema que você está. Eu não sei qual é a situação de vida que você está vivendo. Eu não sei qual é o drama que você está vivendo. Mas eu sei que você tem problemas. Porque eu também tenho. Mas uma coisa eu tenho para falar para você. Não desista. Continue. Continue. Eu estou torcendo por você aqui do outro lado. Eu sei que é difícil ser um cristão hoje no século XXI. Eu sei muito bem que é difícil. Você manter as suas crenças já é difícil. Mas você vai conseguir. Se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você vai conseguir chegar no final. Não tenha medo. Deus está com você. Esse vídeo ficou mais longo do que o esperado. Eu queria dar um grande abraço em você. Espero ver você novamente no próximo vídeo. Não fique triste, não desanime. Prossiga nessa caminhada. Independentemente do que você quer alcançar, você vai conseguir alcançar. Eu dei apenas aqui algumas palavras do que aconteceu comigo. São muitas coisas que acontecem na vida do ser humano. E eu queria mostrar para vocês, pessoal, que ter Jesus na sua vida faz... Não estou falando para você mudar de religião. Você pode ter outra religião, não há problema nenhum. Eu estou falando de mudança de vida. Ter Jesus é a diferença que faz a diferença. Muito obrigado. Espero ter ajudado vocês de alguma forma e espero ver vocês no próximo vídeo.